18 de junho de 2022, aula 17. Muito bem, jovens. Vamos lá voltar à nossa lista 13 para a gente amadurecer um pouco mais na energia mecânica. Bom, eu perguntei se vocês tinham alguma questão dessas conceituais para pedir. Caso contrário, a gente já segue na parte de contas. Nós tínhamos feito a questão número 12 da Humanitas e tínhamos parado nela. Foi a última questão. A gente pode recomeçar na questão 13 da FUVEST, que ela é bem interessante. Eu acho que vale a pena. A questão 13 da lista 3 da FUVEST. Opa, bora, Matias. FUVEST 2008, meu filho. Pronto, essa bichona aqui, ó. Essa bichona aqui. Olha só. No salto com vara, um atleta corre segurando uma vara e com perícia e treino, não é para qualquer um, certo? Consegue projetar seu corpo por cima de uma barra. Para uma estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal em movimento vertical. Então, é o que ele está falando. Ó. Então, o papel da vara vai ser converter a energia cinética, né, que ele tinha na corrida, em energia potencial para subir, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise de um desses saltos, foi obtida a sequência de imagens reproduzida. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta antes do salto foi quanto? Gente, é importante dizer que todo o movimento ele vai se processar tendo como referência o centro de massa desse atleta, certo? Centro de massa. Então, mesmo que o atleta tenha uma altura de 2 metros, você não vai pegar a altura do atleta. Você pega a altura de subida do centro de massa, tá bom? Sempre o centro de massa. Então, segundo a questão, esse centro de massa, ele sofreu uma elevação de 3,20 metros, que é exatamente isso aqui, ó. Então, esses 80 centímetros em relação ao chão não vão servir para nada, tá bom? O que nos interessa aqui é isso, ó, essa elevação do centro de massa. Então, segundo o enunciado, a gente vai converter a energia cinética da corrida em energia potencial. Como não vai haver perda e nem acréscimo de energia, vamos dizer simplesmente que a energia cinética vai ser convertida em energia potencial. A cinética que ele vinha na corrida, mv ao quadrado sobre 2, e a potencial, que foi a elevação do seu centro de massa. Ó, quadrado da velocidade igual a 2gh. Então, se o g é 10 e o h é 3,2, então já fica bacana. Ó. Vai dar 20 vezes 3,2, ou então, quanto? 64, né? 64, cuja raiz é exata 8 metros por segundo. É uma questão que é tranquila. FUVEST, mas é tranquila. E, aliás, a primeira fase da FUVEST é isso mesmo, né? Não vai dar aquela esticada forte, não. Na segunda fase, sim. Bom, vocês viram ou tentaram fazer a questão 14? Me fala aí. A 14 vocês tentaram fazer? Acharam difícil, fácil? Ou não viram ainda?
Não viram ainda? Está tentando agora, né, Matias? Então, pronto. O Matias está tentando. Vamos ver aqui a 14 juntos, pessoal. É uma questão muito legal. Fazendo a 14, vocês fazem a 15 de boas. O raciocínio é o mesmo. Olha aí, ó. Olha só. A figura mostra a trajetória descrita por uma partícula de massa m lançada do ponto A, nas proximidades da Terra, com velocidade inicial v0. Considere os atritos desprezíveis, a energia potencial nula no ponto A, ou seja, ele adotou o ponto A como nível de referência. Então, essa afirmação aqui, ó, energia potencial gravitacional nula no ponto A, quer dizer o quê? Que o ponto A é o nosso nível de referência. No ponto C, a energia mecânica é quanto? No ponto C. Eita, pessoal, e agora? E agora? Como é que nós vamos descobrir a energia mecânica no ponto C? Uma questão bem interessante. Bem interessante. E aí, será que no ponto C a energia mecânica tem mesmo valor do ponto A ou é diferente? O que vocês acham? Tem alguma razão para a energia mecânica ser diferente no ponto A e no ponto C? Será que tem? O que vocês acham? Não tem, né? Porque ele pediu para desprezar as forças dissipativas, os atritos, né? Como não tem atritos, você pode dizer que a energia mecânica no ponto A é igual no ponto C. Aí tem que ver nas opções se essa saber disso é o suficiente. No caso aqui é suficiente. Por quê? Porque ele deu o item A, ó. A energia mecânica, a energia mecânica no ponto A é exatamente igual à energia mecânica no ponto C. Ora, no ponto A, que ele adotou como nível de referência, falou que a potencial era zero. A energia é totalmente cinética, mv0 ao quadrado sobre 2. Então, você pode dizer que essa energia é a energia mecânica também no ponto C, sem problema, tá certo? Por mais que possa parecer estranho não considerar a altura, mas é exatamente isso. Se você consegue calcular a energia mecânica em algum lugar do movimento, você pode dizer que essa energia vai ser a mesma em qualquer lugar, porque não tem forças dissipativas, certo? Muita gente ficaria incomodada, né? Mas, professor, eu peguei o ponto C a uma altura h sobre 2, eu não vou ter que levar em conta essa altura, não? Não. Não vai, porque você sabia a energia mecânica lá no ponto A. Então, essa energia vai ser igual para todos os pontos. Beleza? Ah, outra coisa. Será que se ele desse esse ângulo aqui, mudaria alguma coisa? Não, porque energia não é vetorial, energia é escalar. O que importa é o valor da velocidade, não importa o ângulo, certo? Outra coisa que acaba ficando estranha. Exatamente. O trabalho das forças não conservativas é zero. Exatamente, Lucas. Então aqui não tem problema. A gente vai ver no próximo capítulo, né, próxima lista, logo mais, que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. E durante o movimento pode haver conservação da quantidade de movimento numa direção e pode não haver em outra, certo? A gente vai ver isso. É bem interessante. Mas com a energia é tranquilo, porque a cinética não depende do ângulo.
Então, acho que com essa ideia, vocês fazem a questão 15 de boas, e eu vou fazer a questão 16, que, se eu não me engano, o Lucas tinha me pedido outro dia. Ou foi Lucas, ou foi o Gustavo, a questão 16, que é da usina hidroelétrica. Usina hidroelétrica. Ou foi o Gustavo, ou foi o Lucas que pediu. Ou se não foi nenhum dos dois, eu tô enganado. Cadê, professor? Aqui, ó. Essa questãozinha aqui, ó. Muito comum no Enem também, que deve ser, como eu falei para o Gustavo na aula passada, e para a Joyce, deve ser tema de discussão no Enem 2022, né? Formas de gerar energia elétrica com baixo impacto ambiental, né? Preferência. Ah, então, peraí. Só um instante. Quer dizer que eu fiz essa questão na aula passada? Será que eu fiz? Não, estou me confundindo, né? Ah, estou confundindo. Ó. Não foi na aula passada, não. Pronto. Voltamos. Só uma confusãozinha. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatts por mês. Para suprir parte dessa demanda, foi o Lucas, pronto, obrigado, Lucas. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura, com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh de energia cada um por mês. Ó. Então, aqui são vários painéis, cada um deles produzindo essa quantidade de energia. Então, 40 kWh por mês cada um. Considerando que a mini usina opere 24 horas por dia, com 100% de eficiência, qual seria o número mínimo de painéis solares? O número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda. Bom, e qual é a demanda? A demanda é 2 megawatts por mês. 2 megawatts hora por mês. Então, uma parte disso vai ser suprida por quem? Por essa mini usina. Então, vamos calcular quanto de energia essa mini usina pode gerar. Depois, complementar com a energia solar. Então, vamos lá, calcular aqui a energia da usina. Bom, essa energia vai ser uma energia extraída de uma queda d'água. Então, como é que funciona? Usa a ideia de energia. Energia é potência vezes intervalo de tempo. Bom, e como é que eu vou calcular a potência, professor? Ou então, galera, melhor que isso. Melhor que isso. Ó. Calcula essa energia logo como? Usando o trabalho dessa queda d'água. Né? O trabalho que vai ser realizado. E qual é o trabalho? O trabalho vai ser descer essa massa de água, né, de quanto? De 10 litros por segundo. Bom, se a gente fizer a conta assim, usando essa vazão de 10 litros por segundo, que seria 1 litro, 1 quilo, o que vai ser descoberto? A energia em joules, né? Isso, a energia por segundo, certo? Mas a gente quer mês, né? A gente quer quilowatts hora mês. Então, qual seria a forma mais interessante de fazer essa questão? Vamos ver aqui. Se eu fizer o cálculo dela em joules, posso converter depois para... vou fazer em joules. Então, trabalho é quanto? mgh. Ou seja, o trabalho vai ser da força-peso, né? O peso dessa água aí, ó. Quanto de água?
por segundo, né? Vai ser 10 quilos. Com que gravidade? 10. Queda d'água de 15 metros. Então, vai ficar 100 vezes dá 1.500 joules. Certo? Isso aqui por segundo. Por segundo, tá? Bom, aí no caso, essa queda d'água vai ser ligada 24 horas por dia durante 30 dias, né? Eu não sei se eu estou seguindo aqui, Lucas, o que você seguiu que acabou dando mais trabalho. Será que foi? Será que eu fiz dessa forma aqui? Não sei. O que me veio à cabeça agora foi essa forma aqui, tá bom? Então, 1.500 joules por segundo. Então, essa usina mensalmente, né? Isso aqui por segundo. A cada segundo. Mas, Ricardo, ela vai ficar ligada 24 horas por dia durante 30 dias com eficiência 100%, né? Então, quanto de energia mensal essa usina poderia gerar? Energia da usina mensal. Eu não sei por que eu acho que eu fiz de um jeito mais compacto com o Lucas. Bom, são 1.500 joules vezes quantos... eu não sei. Lucas, eu fiz contigo de um jeito mais compacto, não foi, cara? Me esqueci como é que eu fiz agora, desse jeito compacto. Bom, são joules vezes quantos segundos tem no dia? 3.600 segundos por dia, vezes 30 dias. Olha só a quantidade de energia. Só que aqui, galera, esse número monstruoso aqui, ele está em joule. E nos interessa mais saber o quê? Essa energia em watts-hora. Então, nós pegamos essa monstruosidade. Isso aqui é o cálculo de energia por mês. 1.500 joules a cada segundo, vezes 3.600 segundos, que é um dia, vezes 30 dias. Mais transformando para watts, quilowatts, hora, você divide por 3.600 vezes 10 a terceira. Como assim, Ricardo? Ó, de joule, é assim, galera. Ó. É porque 1 quilowatt-hora, 1 quilowatt-hora, ele vale 3,6 vezes 10 a sexta joules. Então, se eu quero transformar de watts, de joules, para quilowatt-hora, é só dividir por 3,6 vezes 10 a sexta. Ou então, 3.600.000, né? 3.600.000. Ó. Bota aqui tudo zero aqui, ó. Vamos encher de zero. Vamos encher de zero aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, Senhor, simplificando. Pois não. o Lucas mandou no grupo a sua resolução. Ah, pronto. Beleza, Lucas. Mandou no grupo a resolução. Eu resolvi me esquecer. Gente, eu estou fazendo tanta conta e estou esquecendo de algumas. Cadê o grupo, cara? Deixa eu abrir o grupo aqui. Pronto. Deixa eu pescar aqui pela minha resolução. Vou pescar pela minha aqui, ó. Cadê, Lucas? Tá carregando aqui o WhatsApp. Pronto. Ah, para tu ver, né? Depende do dia, Lucas. Tem dia que você pensa mais fácil, tem dia que você pensa mais difícil, né? Galera, então esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui e vamos focar nessa resolução que eu fiz com o Lucas aqui, ó. Aqui pode, né, Lucas? Aqui, ó. Cadê o chat? Pois é, né? Tem dias que você vê saídas miraculosas,
tem dias que você não vê nada. Aqui, gente, ó, como é que eu fiz com o Lucas, ó? Eu calculei a potência, né, em watts. Ah, Lucas, é porque eu peguei aqui, tá certo, certo. Pronto, lembrei. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Lembrei. Calculamos a potência dessa queda d'água, certo? A potência dá 1.500, né? Porque são 1.500 joules a cada segundo, 1.500 watts. Aí aplicamos as 24 horas e 30 dias, encontramos o valor mensal. Pronto. É, vamos lá. Vamos calcular a potência da nossa usina. Potência da usina. A potência é o trabalho que ela realiza por intervalo de tempo. Então, se o trabalho é MGH e o tempo é ΔT, olha, isso aqui, que até a Graziele perguntou lá no grupo, né? No nosso grupo aberto, ó, massa por tempo. É a nossa vazão. Vazão mássica, mássica. Geralmente representado pela letra Z. Por que? Eu não sei. Vazão, né? Zão. Tem um Z de zão aí. GH. Então vamos lá. Quanto é a vazão da nossa queda d'água? 10 quilos por segundo. Então, 10 quilos por segundo. Gravidade 10, altura 15. Ó. Nós vamos ter aqui uma potência de 1.500 watts. Essa fonte, né, de 1.500 watts vai ficar ligada 24 horas por dia durante 30 dias. Então, vamos calcular a potência mensal. Potência mensal da usina. Vai ser 1.500 vezes 24 horas vezes 30 dias. Então, isso aqui dá um total mensal de 1.500 vezes 24 vezes 30. É isso? 1.500 vezes 24 vezes 30. 1.500 vezes 24 vezes 30. Que dá aqui, gente, ó, em notação científica, dá 108. Dá 108 vezes 10 a sexta watts hora. Como ele falou aqui em mega, esse mega é 10 a sexta, né? Então aqui dá 108 mega, né? Ou 1,08 mega watt hora. Ou seja, isso aí é o que a usina hidroelétrica responde de consumo. E o restante fica por conta de quem? Por conta das placas solares. Então a energia solar corrigir aqui não. Isso não é potência, é energia, né? Energia aqui, gente, ó. Energia. Então, nossas placas solares vão ter que dar conta da quantidade faltante, né? Então, a energia solar vai ter que responder por quanto? Ó? Vai ficar 2 menos 108. Que dá quanto? 2 menos 108. Dá 0,96 megawatt. 0,92 vezes 10 a sexta watts hora. E como é que nós vamos conseguir chegar a essa quantidade de energia? Bom, cada placa tem 40 watts, certo? Vai ficar ligada 24 horas por dia durante 30 dias. Então, quantas placas vão ser necessárias? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui a energia que cada placa consegue fornecer, ó. Energia de uma placa vai ser 40
kWh. Ah, já tem, Ricardo. Cada uma dá 40 kWh por mês. Então, regra de 3. Regra de 3. Quantidade de placas vai ser a energia total que eu preciso. Quanto? Ó? Vamos botar aqui 920. Ó. 920 vezes 10 a terceira watts-hora. Esse 10 a terceira é quilowatt, né? Dividido por quanto? 40 kWh. KWh. Dá quanto aqui, então? 920 por 40. Acho que dá 23, né, Lucas? 920 por 40. Dá exatamente cravadinho 23. Então, 23 placas seriam o suficiente para suprir o restante da energia. Então, desses 2 megawatts-hora, nós usaríamos uma parte de hidroelétrica e a outra parte de energia solar. Beleza? 23 é uma questão, Lucas. Pronto, eu estava indo seguir o rumo que o Lucas seguiu. Ia dar errado? Não. Mas ia ficar muito grande, certo? Que bom que o Lucas me perguntou antes e eu mandei para ele a resolução e acabou servindo para me nortear aqui, né? Pronto, Lucas. Show de bola. Galera, seguindo aqui, bora. Vamos seguir. Essa questão aqui, próxima a 17 da Unicamp, é mais tranquila. Aí tem a 18. Pronto, a 18 eu acho que vale a pena fazer também. A 18 é sobre energia mecânica no sistema com molas. E nesse sistema com molas, sempre costuma aparecer alguma coisa estranha. É, tipo isso aí, ó. Tipo travar o open board. Eu vou desligar aqui minha câmera, porque eu tenho a impressão que está contribuindo para ficar lento o sistema. Vixe, a Joyce caiu da conexão, foi? Joyce caiu. Quem mais? O Matias? Lucas, você me ouve? Gustavo? Professor. Pronto. Caiu aqui meu open board. Eu pensei que tinha travado a conexão. Pronto, vamos lá, voltar aqui. Aula 17. Nós paramos na questão da FUVEST. Deixa eu recompartilhar aqui. Uma janela, open board. Já está indo. Pronto, voltamos. Sim, eu ia fazer. Nós vamos fazer agora a questão 18, que é idêntica à outra questão aqui, gente, que é a questão 19. Eu faço a 18 com vocês e vocês fazem a 19. Uma questãozinha bacana aqui, ó. Uma questão legal. Olha só, uma caixa de massa M é abandonada do alto de um plano inclinado. Choca-se com uma mola ideal, fixa no ponto mais baixo desse plano e volta a subir, conforme a figura. Nesse movimento, a caixa passa 2 vezes pelo ponto P, na descida com velocidade V1 e na subida com velocidade V2. A energia mecânica dissipada entre essas duas passagens vale quanto? Tá aí, Lucas e Gustavo, uma questão bem interessante. Ele quer saber a energia dissipada. Bom, como ele estabeleceu que ele passaria pelo mesmo ponto. Por que isso? O que tem de especial nesse mesmo ponto? Porque aqui, galera, a energia potencial ela é igual nas duas situações. Quando você tem um sistema dissipativo, você pode afirmar que o trabalho
das forças não conservativas, como falou o Lucas, é a variação de quem? Da energia mecânica. Então, como assumir que nas duas vezes que ele passava indo e voltando, ele estava no mesmo nível, no mesmo ponto, então eu posso fazer esse cálculo aqui, ó, usando as energias cinéticas. Eu posso fazer essa conta aqui usando as energias cinéticas. Mas, Ricardo, não tinha que considerar as duas? Se você considerar as duas, vamos fazer isso, ó, pronto. Só para vocês verem que dá para fazer essa simplificação. Vamos lá. Energia mecânica final dá igual a energia potencial, vamos dizer que 2, né? Mais energia cinética 2, menos energia potencial 1, mais energia cinética 1. Bota aqui um parênteses para isolar. Então, aqui, ó, na volta, esse 2 aqui, e 1 na ida. Aí você vai perceber aqui claramente, ó, que a energia potencial, ó, é a mesma, né? Tanto na ida quanto na volta. Por quê? Porque ele passou pelo mesmo ponto. Então, você pode simplesmente fazer as contas usando a energia cinética. Massa, velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Colocando em evidência a massa sobre 2, você faz assim, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. E aí, marca qual item? V2 menos V1. Ele pegou o contrário, foi? Pegou o V1 menos V2. Uma pergunta é, isso vai mudar alguma coisa? Ter pego o V1 ou o V2 muda alguma coisa? Muda o sinal. O sinal muda. Mas e aí? Faz mal? Não, não faz mal não. Em termos de valor, continua sendo o mesmo, tá bom? Tanto faz eu fazer V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado que o contrário. Então, isso aqui dá menos M sobre 2 V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Tanto faz, certo? São idênticos porque em termos numéricos dá no mesmo. Então marca a alternativa C, né? C. Pronto. Porque ele pediu aqui a energia mecânica dissipada. Então, geralmente, ele dá ao falar que é dissipada, é como se ele quisesse evitar um sinal de menos. E se eu fizesse como aqui de verde, ó, aqui fatalmente iria aparecer um sinal negativo. Aí, como ele já colocou a palavra dissipada na questão, pode ser que ele esteja só querendo evitar um sinal de menos. Então, as duas são equivalentes. Você usa o mesmo raciocínio para fazer a questão seguinte, que é a 19. Bom, bora ver aqui essa questão da FUVEST, pessoal, de 2020, o bang jump. A FUVEST adora um bang jump. Vai que o Enem também adota esse bang jump nessa edição, né? Vai que o Enem copia a FUVEST no bang jump. Olha aí, ó. O equipamento de bang jump está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 30 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que se possa ser utilizado com segurança
no salto de uma pessoa cuja massa somada à do equipamento seja 120 quilos. Certo. Bom, o que se chama de salto seguro? Bungee jump seguro. O bungee jump seguro seria aquele caso em que a pessoa parte do nível superior, vai descer aqui até ficar com a sua cabeça tirando fino, quase encostando, né? Quase encostando aqui, ó, no chão. Ixi, você matou a pessoa. Peraí, rapaz. Deixa eu dar aqui uma foguinha, né? Pronto. Então, isso aí seria um salto seguro. Supondo que a altura da pessoa seja bem menor do que a da corda, então nós procuramos um elástico que consiga fazer essa pessoa, né, quase encostar no chão, ó, pelo menos, né? A gente quer que pelo menos a pessoa fique próxima do chão sem encostar. Então aqui o desnível é de 30 metros. Só que o nosso elástico, ele já tem 10 metros só de comprimento natural. Só o seu comprimento natural já são 10 metros. Ou seja, vai restar para esticar 20 metros. Então, o que o elástico pode esticar são 20 metros. Então, vamos trabalhar com o que o elástico pode esticar. Ele pode esticar 20 metros. E a pessoa de 1 metro, né? A gente vai desconsiderar. Certo? Então, aqui 20 metros é a deformação que esse elástico pode sofrer. Então, quando a pessoa tiver 100%, né, o elástico 100% esticado, o que vai acontecer? Toda a energia cinética que a pessoa tinha antes, que cinética, professor? É potencial. Aí é. A pessoa aqui em cima, ó, ela tem energia potencial. De quanto? Em relação ao ponto mais baixo, certo? Então, a energia potencial da pessoa em relação ao nível mais baixo. Toda essa energia potencial vai ser convertida em potencial elástica. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar energia potencial gravitacional convertida em energia potencial elástica. Mas, Ricardo, não vai ter uma sobra de energia potencial gravitacional, não? Não. A pessoa vai estar aqui, ó, quase encostando no chão. Então, toda a energia potencial em relação, gente, a esse nível mais baixo, nível de referência, vai ser acumulada nesses 20 metros de corda. E o tamanho da pessoa, não importa. Fala para a pessoa isso aí. Fala para a criatura que vai saltar. Não, a tua altura não importa, não. Calibrou o elástico. Para quanto? Para 1,20 m. Tem quanto? Tem 2 metros. Aí o cara morre, né? Só do susto. KX2 sobre 2. O elástico está calibrado. Calibrou com quem? Com a minha prima. Tem 1,40 m de altura. Massa da pessoa, quanto? 120 com o equipamento. 120. Gravidade 10. Desnível 30 metros. Mas para a mola, só vai. Para o elástico, né? Só vai esticar 20. Então, o detalhe dessa questão está aqui, ó. O tanto que o elástico estica e o tanto que a pessoa tem de energia potencial. Então, fazendo as contas, ó, vai ficar 400 K2, 400 K2 igual a quanto? Ó? 120 vezes 12, né? 12 vezes 3, 36. 36 vezes... O que é o capital ao quadrado, Ricardo? Sei não. Sei não. 400K. 12 vezes 3, 36. Vezes 2, 72.
Bota 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Tira 2, tira 2. Então, a constante elástica desse elástico, né? 720 por 4. 180 newtons por metro. É o que esse elástico vai ter que esticar para a pessoa ficar só tirando fino no chão. 180. Belezinha? Sucesso. Pronto, já pode pular que dá certo aí. Deixa eu ver mais aqui. Galera, vou fazer aqui mais umas 2 questões. Ó. Vou fazer uma que eu acho muito importante. Cadê? Vou fazer aqui a 26, que é uma questão legal. Aí vocês ficam à vontade para pedir qualquer uma. Aí, caso vocês não queiram, nós passamos para a quantidade de movimento e impulso. Vou fazer aqui, vou pegar aqui a 26, e vocês ficam liberados para pedir qualquer uma. A gente virar para dinâmica impulsiva. 26. Sistema não conservativo. A energia é um conceito central na física, sendo usado em outras ciências tais como química e biologia. Na presença de forças dissipativas, a energia mecânica se transforma em energia térmica. A figura abaixo mostra um corpo de massa 10 kg, solto a partir do repouso, no ponto A, situado numa altura de 3 metros, que escorrega para baixo, chegando até a mola, deformando-a. Somente existe atrito na distância de 6 metros entre os pontos B e C, com um coeficiente igual a 0,1. Podemos afirmar que a compressão máxima da mola de constante 2.000 newtons por metro vai ser quanto? Bom, a gente pode fazer aqui, Gustavo e Lucas, da seguinte maneira. A gente pode dizer que o trabalho da força de atrito, o trabalho das forças não conservativas, eu costumo chamar de trabalho da força de atrito, ou das forças de atrito, igual à variação de energia mecânica. Aí, adotando esse nível como nosso nível de referência, nível de referência, o que vai acontecer? No ponto A, a energia era totalmente potencial. Então, vou botar aqui, ó, energia, a energia, no caso, mecânica, né? A energia mecânica no ponto A trabalho da força de atrito igual energia mecânica final. Onde é a final, Ricardo? Na mola. Então, bota aqui, ó, energia mecânica que a mola acumulou menos a energia mecânica no ponto A, quando o objeto foi solto. O trabalho do FAT é quanto? É menos o FAT vezes o deslocamento. Bom, por que é menos FAT? Lembra aí, galera, que o trabalho ele é o produto de uma força de módulo constante na direção do movimento. Então, a gente usava um cosseno, né? Aqui, ó. Como o FAT está no lado oposto, a gente usaria cosseno de quanto? 180. Para não ter que colocar cosseno de 180, eu sugiro que você use sempre assim. Trabalho do FAT, menos FAT. Porque o FAT vai ser no sentido oposto. Aí fica bem bacana. Numa prova discursiva, com mais detalhes e tal, aí seria interessante colocar o cosseno. Mas aqui na prova objetiva, você pode desprezar o cosseno. Você sabe que o trabalho vai ser negativo, então já bota menos. Aí a energia da mola, Kx2 sobre 2 menos mgh. Pronto. Essas são as energias.
Então, o FAT é μ vezes normal. Como a superfície aqui deve ser horizontal, a gente sabe que é normal, quando o bloquinho passar por aqui, ó, no bloquinho passar por aqui, a força normal que vai atuar sobre ele tem a mesma intensidade da força peso, supondo uma superfície horizontal, que deve ser o caso. Então, o FAT vai ser μ, que é 0,1, vezes a força normal, que é o próprio peso. Quanto é o peso? A massa é 10, então o peso é 100. Vezes o deslocamento, que é quanto? 6. Constante, 2.000. O x é o que nós queremos, sobre 2, menos massa 10, gravidade 10 e altura 3. E agora, galera, ó, vai ficar 10 menos 60 igual a quanto? 1000x2 menos 300. Aí, finalmente, 1000x2 igual a quanto? 240. Ó, x2 igual a 24 sobre 100. 24 sobre 100, quando nós formos tirar a raiz quadrada, raiz de 24 dá 4 vezes 6, né? O 4 fica 2, sai 2 raiz de 6 sobre raiz de 100, que é 10. Aí, simplificando, ó, raiz de 6 sobre 5 metro. Então, essa aqui é a nossa deformação da mola. Raiz de 6 sobre 5. Exatamente o item B de bola. Bom, a menos que vocês tenham alguma questão para pedir, a gente passa para a quantidade de movimento e impulso. O que vocês acham? Vamos? Ou quer pedir alguma, Gustavo? Ou Lucas? De boas? Vamos para frente? Quer pedir alguma? Pode passar. E aí, Gustavo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok. Bom, galera, então, saindo do trabalho, nós vamos iniciar agora a dinâmica impulsiva. Assunto muito, muito cobrado em vários vestibulares. E a FUVEST é um dos principais, onde mais cai. Bom, qual é a ideia? A ideia da dinâmica impulsiva é a chamada quantidade de movimento e impulso. Então, vamos lá. Dinâmica impulsiva. A primeira ideia é a ideia de que um objeto possui quantidade de movimento que é dado pelo produto da sua massa pela sua velocidade. Então, qualquer partícula que apresente velocidade vai ter essa quantidade de impulso associado a ela. E essa quantidade de impulso ela tem uma característica vetorial.
Ou seja, vamos dizer que mesmo que não tenha variação no módulo da velocidade, ainda assim eu vou precisar aplicar alguma força para que essa partícula faça, por exemplo, uma curva. Então, digamos que eu tenho aqui uma partícula que se move nessa direção e sentido, com a velocidade v1, e que eu quero que ela mude de direção. Então, para fazer isso, eu vou ter que, inevitavelmente, aplicar uma força a essa partícula. Por quê? Ela tende a manter sempre a mesma direção e o sentido. Eu gosto muito de pensar assim, que a quantidade de movimento é como se fosse uma espécie de inércia. É uma inércia dinâmica. Quando eu quero mudar alguma coisa, nem que seja a direção, sem mexer com o módulo da velocidade, ainda assim, essa quantidade de movimento aqui, ó, inicial, no ponto A, por exemplo, ó, não será igual à quantidade de movimento no ponto B. Ou seja, além do módulo, eu pego também a direção e o sentido. Por isso que essa grandeza é vetorial. Para alterar qualquer coisa, eu preciso alterar a velocidade, que ela pode ser mudada em direção, sentido ou módulo. E a unidade de medida é o quilograma vezes metro por segundo. Lamentavelmente, essa unidade não tem nome específico. Podia se chamar Descartes, porque foi Descartes o autor dessa ideia. Mas, historicamente, não se fez essa homenagem, aí ficou batido. Então, isso é a quantidade de movimento, e agora o próximo passo é a gente ver o impulso. Enquanto a quantidade de movimento é uma espécie de inércia, o impulso é aquilo que põe ou que altera a direção dos movimentos. Então, se eu tiver um objeto se movendo numa superfície, e esse objeto tiver uma certa velocidade, uma velocidade v1, e eu empurrar esse objeto por algum tempo, esse objeto vai adquirir uma velocidade 2. Estou supondo a mesma direção. Então, o impulso, ele vai ter duas coisas acontecendo. Vai envolver duas coisas. Vai envolver a força e o tempo de duração da ação dessa força. Então, eu vou empurrar esse objeto, mas o tanto que eu vou alterar o movimento vai depender da duração desse empurrão. Então, o impulso é esse empurrão que é dado com a força F durante um intervalo de tempo ΔT. E é lógico que, mais uma vez, o impulso é uma grandeza vetorial. Se eu empurrar assim, por exemplo, ó, eu vou obter um resultado diferente de eu empurrar assim. Ou seja, a direção do empurrão também altera o resultado. Ou seja, o impulso é também vetorial. Essa forma de calcular o impulso, pessoal, só vale se a força for constante. Ricardo, se a força variar, o que se faz? A gente usa aquele artifício que usou para o trabalho. Opa, é o artifício da área. Então, isso aqui, ó, só vale quando a força tem módulo constante. Se a força variar, se for uma força variável, você vai ter um gráfico. Você vai ter um gráfico te mostrando como foi que essa força variou no tempo. Tem que ser um gráfico de força e de tempo. Então, dependendo de como essa força variou, você calcula a área sob a curva. Então, essa areazinha aqui, ó, ela te forneceria o impulso. Então, o impulso aqui seria numericamente igual a essa área. É claro que na prática você vai ter uma área conhecida. Então, aqui é quando a força ela não é constante. Você precisa saber como foi que essa força variou no tempo. E aí calcula a área
e está tudo certo. Bom, se a força, se o impulso é o empurrão e a quantidade de movimento é o que o objeto tem, então já está claro, né? Fica claro que para você alterar a quantidade de movimento, você vai aplicar um impulso. Ou seja, aqui, galera, esse objeto tinha uma certa quantidade de movimento aqui, ó. Após a aplicação da força, ele mudou de velocidade e, portanto, mudou de quantidade de movimento. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer aqui no cantinho, ó, que o impulso ele é responsável pela variação da quantidade de movimento. Isso aqui é o que nós chamamos de teorema do impulso. Teorema do impulso. Então, para você ter alteração na quantidade de movimento, vai ter que aplicar o impulso. O impulso, ele é uma grandeza que se conserva em algumas situações, em alguns sistemas. Conservação da quantidade de movimento. Bom, a gente acabou de ver o seguinte, que o impulso é o responsável por alterar a quantidade de movimento. Aí a pergunta é, se não tiver impulso, não vai haver variação da quantidade de movimento? Não. Então, se eu tiver um sistema, esse sistema pode ser, por exemplo, uma mesa de sinuca. Pode ser uma mesa de sinuca. Se eu tenho um sistema onde os corpos se movem de forma livre. Eu tenho aqui dois corpos se movendo de maneira livre. Esses corpos têm velocidades diferentes, têm massas diferentes, e não há influência nenhuma de nenhum fator externo. Não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem ninguém empurrando ou segurando. Eles se movem livremente. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que a soma, vou botar assim, a soma das quantidades de movimento desses corpos vai ser sempre constante. Mesmo que eles colidam, Ricardo, mesmo se eles colidirem, certo? Se houver uma colisão, o que pode acontecer? Um vai perder quantidade de movimento e o outro vai ganhar na mesma proporção. Então, nesse caso aí, a quantidade de movimento antes da interação entre eles vai ser a mesma quantidade de movimento depois. Ricardo, essa interação precisa ser de contato? Não. Pode ser uma interação eletrostática, pode ser uma interação gravitacional, certo? Mesmo que não haja contato físico entre dois corpos, eles podem sim trocar quantidade de movimento. Como acontece com as naves espaciais que passam próximo ao planeta, que elas pegam velocidade, né? É o chamado estilingue gravitacional, muito comum na Unicamp. Então aqui, ó, supondo, lógico, um sistema conservativo. Conservativo. Não tem atrito, não tem forças empurrando ou puxando. É um sistema conservativo. Beleza, meu amigo Gustavo? Até aqui tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Pronto. Então, Gustavo, o que acontece aqui, ó?
Nesse sistema, os corpos podem interagir tranquilamente, mas a soma das quantidades de movimento, elas continuam sendo as mesmas, tanto antes quanto depois. E quem me garante isso? A ausência de forças externas. Então, se não há forças externas, eu não vou ter impulso. O impulso é zero. Então, se não tem impulso, não tem variação da quantidade de movimento. A quantidade continua sendo a mesma antes e depois das interações. Dito isso, vamos ver aqui como podem ser as colisões. Bom, as colisões podem ser de vários tipos. Antes de falar delas, vamos falar aqui de um conceito chamado coeficiente de restituição. Coeficiente. Deixa eu escrever aqui que eu acho melhor. Eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui, ó. Coeficiente de restituição. Restituição. Melhor, mas não acerta. Coeficiente de restituição. Pronto. O que que vem a ser esse bichinho aí, Ricardo? Esse bichinho aqui, que a gente chama de E, ele vai ser a relação entre a velocidade relativa com que dois objetos se afastam e a velocidade relativa com que dois objetos se aproximam. Mas quais são esses objetos? Os objetos que irão colidir. Então, vixe, aqui, pronto. Então, imagina aqui, ó. Imagina que você tem duas bolinhas, duas bolinhas que vão colidir entre si. Aí você tem aqui o antes e o depois. Então imagina aí, ó, que essa bolinha aqui, ela tem velocidade, sei lá, V1. E essa aqui, velocidade V2. Aí quando elas colidem, essa bolinha aqui, ela acaba virando, ela acaba voltando. Então, após a colisão, essa bolinha voltou e a outra seguiu. Esse linha é para dizer que é depois. Então, aqui eu tenho um momento depois da colisão. Antes aqui. Antes. E aqui depois. Bom, sabendo da velocidade com que elas se aproximavam antes e com a qual elas se afastam depois, eu consigo estabelecer um coeficiente. No caso, nesse exemplo aí, ó, eu tenho que a velocidade da partícula 1 tem que ser maior que a 2, porque senão elas não se encontram. E aqui, como elas vão ter sentidos opostos, tanto faz. Então, após a colisão, nós temos a soma V'1 mais V'2. Por que que é a soma? Porque tem sentidos opostos. E a velocidade relativa, sempre em sentidos opostos, vai ser a soma. E antes, eu tenho a de trás, que está indo com velocidade maior, e a da frente com velocidade menor. Aí, claro, numa questão prática, vão dizer os valores, e você calcularia esse E. E é com base nele que vai ser feita a classificação das colisões. Classificação das colisões. Uma colisão pode ser classificada em elástica ou inelástica. O que que vem a ser uma colisão elástica? Deixa eu copiar aqui. Vou botar assim. Colisão elástica
Colisão inelástica. E tem uma colisão que também é considerada que é parcialmente elástica. Essa aqui soa estranho, mas ainda assim é usado, parcialmente elástica. Como é que são essas colisões? Na colisão elástica, nós temos como condição a partícula batendo e voltando com a mesma velocidade. Então, o coeficiente de restituição é 1. É como se você soltasse uma bolinha, ela caísse no chão de uma certa altura, ela atinge o chão, bate e volta à mesma altura. Ou seja, a velocidade da bolinha imediatamente antes de chegar ao chão é igual à velocidade imediatamente após. Aí o coeficiente é 1. Nesse caso, nós dizemos que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Então, isso aí é uma colisão elástica. A colisão inelástica seria o quê? Seria o caso em que esse ele é diferente de 1 e a energia cinética final vai ser menor do que a energia cinética inicial. Mas, Ricardo, faltou uma. Faltou o parcialmente elástico. Parcialmente elástica. Esse tipo de colisão aqui, ela costuma ser o seguinte. O E vai ser um valor intermediário entre 0 e 1, e a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Mas, Ricardo, para que colocar esse caso se já tem um caso aqui diferente de 1? Pois é porque existe uma diferença, Gustavo, existe uma diferença entre a colisão inelástica e a colisão totalmente inelástica. Como assim, totalmente inelástica? Pois é, tem essa classificação meio bizarra que ainda é usada. Colisão totalmente inelástica. É estranho, mas ainda é considerado. Totalmente inelástica é aquele caso em que os objetos colidem e ficam grudados no outro. Aí o coeficiente de restituição vai ser 0, porque não tem velocidade relativa de afastamento. Os dois não se afastam. Eles batem e vão juntos. Aí, nesse caso, também a energia cinética final vai ser menor que a energia cinética inicial. Então, esse monte de classificação aí, você vai ver em questões. Elástica, velocidade relativa de aproximação, afastamento, igual. Inelástica, o jeito mais científico, é que ela não conserva a energia cinética. O coeficiente, ele não é 1. Pode ser 0,1, pode ser 0, mas aí para você quebrar essa inelástica, você quebra em parcialmente e em totalmente inelástica. Então, essas são as classificações. São as classificações das colisões. Bom, a teoria é mais ou menos isso aqui. Vamos ver na prática como é que funciona. Porque no final o que interessa é a prática. E eu queria começar com você exatamente pela questão 1, conceitual e desafiadora. Deixa eu copiar aqui essa questão 1, muito grande, né? Copiar aqui até o item B e depois copiar os outros itens. C, D e E. Pronto. Olha aqui, Gustavo. Uma questão conceitual muito boa. Dá uma lidazinha aí.
Ó, em algumas circunstâncias, nos deparamos com situações de perigo. E para esses momentos, são necessários equipamentos de segurança a fim de evitar maiores danos. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso de determinados dispositivos de segurança. Primeiro, o cinto de segurança e o airbag, utilizados nos automóveis, servem para amortecer o impacto do motorista em uma colisão e, consequentemente, reduzir a variação do módulo da quantidade de movimento do motorista na colisão. Você acha que está certo ou está errado, Gustavo? Nossa, professor, travou tudo aqui. Opa, Poderia travou? repetir? Aham. Mas você ouviu a leitura do enunciado? Não, travou tudo aqui pra mim. Ixi, será que foi o meu que travou? Não, eu acho que não, foi aqui. Ok, então é o seguinte, Gustavo, ó, ele fala aqui sobre o cinto de seguranças e fala sobre o airbag. Será que o cinto de seguranças ele tem como função amortecer o impacto de uma colisão? Você acha que sim ou acha que não? Ah, sim. Pois é, exatamente o contrário. Aliás, não é o contrário, mas cinto de segurança Ah, cinto é pra para impedir, né? impedir, para segurar o cara dentro do carro. O Só o cinto, airbag, né? Que é... isso, o airbag amortece, é. Então, o cinto de segurança, ele não amortece o impacto. O cinto não. O airbag, sim. O airbag, ele amortece o impacto. O airbag, ele amortece o impacto. Aqui sim. Mas o cinto de segurança, não. E outra coisa, nenhum deles consegue fazer isso aqui, ó. Nenhum deles reduz a variação da quantidade de movimento. Nenhum dos dois, ó. Eles não reduzem a variação da quantidade de movimento. Por quê? Olha, se o veículo está a 100 km por hora, vai bater contra um poste e vai parar, então isso aí tanto faz ter cinto de segurança como não, airbag como não. Então nenhum desses dispositivos vai reduzir a variação da quantidade de movimento, porque isso depende de quê? Da massa e depende da variação de velocidade. É claro que essa variação pode ser brusca ou pode ser suave, mas a variação em si, ela não muda com cinto de segurança, sem cinto, com airbag, sem airbag. A variação vai ser a mesma. O que vai determinar o estrago, né? Digamos assim, a violência do impacto é se essa desaceleração vai acontecer rápido ou devagar. Mas nenhum dos dois consegue agir sobre a variação da quantidade de movimento, não. Item B. Um automóvel, ao fazer uma curva com velocidade de módulo constante, varia o módulo da quantidade de movimento. Não. O módulo é MV, massa, velocidade. Se o automóvel faz uma trajetória não linear, mas ele mantém o módulo da velocidade constante, o módulo da quantidade de movimento permanece constante, porque é módulo, módulo, entendeu? Aham. Então, mesmo o automóvel fazendo uma curva, ele mantendo o módulo da velocidade constante, ele vai manter o módulo da quantidade de movimento constante. Item C. Em uma atividade circense, o trapezista, ao cair do trapézio, é amortecido por uma rede de proteção. Ótimo. Responsável pela anulação da quantidade de movimento. Não, né? Não tem como não. Anulação da quantidade de movimento sem chance. Vai ter quantidade de movimento? Vai, mas não vai anular. Então, não anula a quantidade de movimento. Vai ter uma variação da quantidade de movimento, mas anulação não.
tanto faz ele cair no chão diretamente ou na rede. Ele vai ter a variação da quantidade de movimento, não vai anular. Ou melhor, vai zerar a quantidade de movimento dele. Né? Mas devido ao impulso que ela lhe aplica, não. A rede aqui não vai salvar o cara, não. Aliás, vai salvar o cara, mas não vai mudar a variação da quantidade de... Vai continuar variando, só que com um tempo maior. Item D. O impulso exercido por uma rede de proteção sobre o trapezista é igual àquele exercido pelo solo, caso não houvesse rede. Porém, o tempo de interação entre o trapezista e a rede é maior, o que faz com que ele diminua a força média exercida. Aí sim. Porque eu tenho uma situação aqui, Gustavo, que é a seguinte, ó, o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Eu não consigo mudar essa variação, mas como o impulso ele é força vezes intervalo de tempo, se a gente usar um dispositivo que consiga aumentar a quantidade de tempo, ou seja, suavizar a pancada, o impacto, aí eu consigo fazer a pessoa sofrer uma força menor. Mas a variação da quantidade de movimento não pode ser mexida. O que eu posso fazer? Aumentar o tempo para reduzir a força. É o que faz uma rede de proteção ou um airbag. Beleza? Beleza. Pronto. Vou deixar 2 para você tentar. A 3 também. E vou passar para a questão 4 da Unicamp 2016. A Unicamp curte esse assunto. É de movimento e impulso. Ó, beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de 140 gramas de massa na direção de outro jogador, que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o módulo da velocidade da bola chegou a 162 quilômetros por hora, imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão foi 0,07, tempo de contato, qual o módulo da força aplicada? Lembrando que a massa é de 140 gramas. Aqui é o caso típico do teorema da energia, o teorema do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. O que é o impulso? É a força vezes o intervalo de tempo. E a variação da quantidade de movimento é a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Como tudo está na mesma direção, a gente pode esquecer o aspecto vetorial. Ó. O tempo de interação 7 centésimos, ou 0,07. A massa 140 gramas, ou transformando em quilogramas, dá 0,14. Posso colocar em evidência, fazer velocidade final, quanto daria 162 por hora em metros por segundo? É só dividir por 3,6. Fazer isso. Dividido por 3,6 vai dar 50 dá 180. Então é quase 50. 42, será? Deixa eu ver aqui. 40 dá 144. Eu acho que é 42. 162 por 3,6. 45. Dá 45 metros por segundo. 45 metros por segundo. Então, aqui, ó. Velocidade final 45, inicial é 0. Bom. Então, essa força vai ser 45 vezes 0,14
dividido por 0,07. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por 100. Aí aqui ó, vai ficar 14 por 7. 14. E aqui embaixo fica 7. Então pronto, ó, 14 por 7 é 2. Dá 90 newtons. Uma força como se fosse levantar um objeto 9 quilos. Uma força até boa. 90 newtons. Beleza. Tranquilo, né? A questão 5. Vou deixar para você tentar. Vou comentar a questão 6. É uma questão bem interessante isso aqui, viu? Uma questão interessante essa 6 aqui da UERJ. Olha só, Gustavo. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total vai ser de quanto? O que você pensaria em fazer aí, Gustavo? Para saber a quantidade total de movimento. Você pode se perguntar, o sistema é conservativo ou não? Se ele não falou que não era, a gente vai considerar que o sistema é conservativo. É como se fosse um padrão para essas questões de vestibular. A gente só considera o sistema não conservativo se ele te der assim, muitas pistas ou se ele disser abertamente que ele é não conservativo. Então, o que fazer? O que você faria, Lucas? Ou Lucas não, Gustavo. Tô pensando, professor. Se o sistema for conservativo, você pode afirmar que a quantidade de movimento antes e depois é a mesma, né? Sim. Então, será que nós temos dados suficientes para calcular a Tem quantidade que de usar a movimento? fórmula QMV? Hum? Usar a fórmula QMV? Exatamente. Porque Q nós temos. inicial versus Q inicial igual a Q final? Exatamente. E aí, com os dados que nós temos aqui, nós temos as velocidades e temos as massas. Então, o que nós encontrarmos aqui de quantidade de movimento vai ser, no final, a mesma coisa. Entendeu? Dá 2,24? Eu acho que é isso mesmo. Quantidade de movimento antes seria MAVA mais MBVB. Eu acho que é isso mesmo, Gustavo. Que as massas são iguais a 0,14. Então, a massa de A, 0,14, velocidade 10. Massa de B, 0,14, velocidade 6. Então, aqui vai ficar 1,4, mais 6 vezes 4, 24, vai 2, dá 0,84. Isso mesmo. Dá 2,24 quilograma metro por segundo. Então, como é um sistema que nós estamos supondo que é conservativo,
A quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual depois. Eu não sei como será o depois, mas eu sei que a soma das quantidades de movimento tem que dar 2 e 24. Perfeito. Exatamente isso. Bom, vamos seguir. Vamos seguir aqui para questão 7. PUC do Rio. Olha só. Um garoto de massa 30 quilogramas está parado sobre uma grande plataforma de massa 120, também em repouso em uma superfície de gelo, ou seja, com atrito desprezível. Ele começa a correr horizontalmente para a direita e um observador fora da plataforma mede que sua velocidade é 2 metros por segundo. Sabendo que não há atrito entre a plataforma e a superfície do gelo, a velocidade com que a plataforma se desloca para a esquerda deve ser quanto? É uma questão bem legal essa aqui. O cara está sobre uma plataforma que pode escorregar sem atrito. E sobre essa plataforma, uma pessoa vai começar a correr. Ó, uma pessoa corre para a direita. E aí, vamos só. O sistema está parado. Então, a quantidade de movimento do sistema é zero. Quando esse rapaz começar a correr, ele vai ganhar velocidade para a direita. Só que a plataforma, para conservar essa quantidade de movimento, tem que andar para a esquerda. Então, o lance é, quantidade de movimento antes, zero. Estava tudo parado. Aí o garotinho começou a correr com velocidade de 2 metros por segundo. E aí, para continuar zero, essa plataforma vai ter que andar para a esquerda. Com que velocidade? Não sei. Mas tem que ser uma velocidade que compense, que a quantidade de movimento continue sendo zero. Então, vamos supor que a massa do garoto aqui, ó. Vamos pegar, né? A massa do garoto, 30, vezes a sua velocidade, que é 2, mais a massa da plataforma, que é 120, vezes a velocidade que ela vai andar. Passando para a esquerda, ó, vai ficar menos 120V igual a 30 vezes 2, 60. Você pode tirar aqui um zero de cada um. E aí você vai ver o seguinte, ó, que a velocidade da plataforma vai ser 6 por menos 12 menos meio metro por segundo. Ricardo, por que ficou meio? Porque assim, eu resolvi, né, tipo, de maneira involuntária, automaticamente, considerar que a direita fosse positiva. Então, às vezes, você declara isso, outras vezes você pega de maneira não declarada, mas chega à mesma conclusão. Se eu considero a direita positiva, naturalmente a esquerda vai ser negativa. Sai a bolinha aqui, não sai o outro. Pronto. Então, direita positiva, esquerda negativa. Sempre assim. Sempre assim. Uma questão que parecia mais difícil, mas não é. Meio metro por segundo, sentido oposto ao do garoto. Bom, Gustavo, eu vou ter que dar uma saída hoje mais cedo por conta de um compromisso que pintou aqui, não programado, e aí os colegas também tiveram que se ausentar. Aí eu queria pedir o seguinte: quinta-feira passada estava tudo certo para rolar a nossa aula, e aí os colegas acabaram não fechando comigo o horário e eu tive outro compromisso. Então eu te pergunto o seguinte: para ti, nesse mês de julho,
Você vai fazer algum curso especial? Vai ter algum horário especial na escola? Como é que vai ser? Ah, vou estar livre em julho. Não vai Porque ter a minha... mais nada na escola. Perfeito. Porque, assim, alguns alunos do curso aqui, eles estão na escola, terceiro ano, ensino médio. Aí eu vou ver se nesse mês de julho nós conseguimos fazer um intensivão para dar uma vazão nos conteúdos, para a gente chegar em agosto com menos coisa para se preocupar. Então eu vou no grupo levantar essa hipótese para ver se nós conseguimos, de fato, fazer um intensivão nesse mês, para nós conseguirmos chegar em agosto com mais tranquilidade. Tá legal? Aham. Pronto, qualquer dúvida, manda para o meu WhatsApp privado, que ele responde na hora, tá bom? Sim. Pois tá, então valeu, uma boa tarde, Muito até mais. obrigado, professor. Tchau. Tchau.